Então, Patrícia, como é que estás? Como é que correu o teu dia? O meu dia está a correr bem, e o teu? Também. Já preparaste tudo? Está quase. Já fiz a maleta, agora só falta tudo que é desse ginásio para começar aí a nova rotina. Já está? Olha, também por acaso estive a arrumar aqui o espaço para te dar, mas só vais ter um armário, só te estou a avisar. Vou ter saudades de muita coisa cá em Portugal. Desde a praia, desde a gastronomia típica de cá, de um cabrito assado, desde uma chanfana, desde um cozido à portuguesa, uma francesinha. Tomei a decisão de emigrar, obviamente, devido a motivos pessoais, mais propriamente a presença da minha namorada na Holanda, que emigrou há cerca de um ano devido a motivos também profissionais e, eventualmente, agora cabe-me a mim ir ter com ela. Hoje em dia é muito mais simples emigrar do que, por exemplo, há 30 anos. Desde logo, hoje é muito mais fácil e barato aceder à informação sobre os locais possíveis de destino da imigração. E na altura eu tinha que andar a juntar moedas e tinha uma hora combinada para falar com quem queria, não é? A correspondência, por exemplo, com a minha namorada era trocada por cassetes, não é? Quando eu estava na Bélgica. Pronto, tudo isso mudou. De facto, estou 100% decidido a ir, nem hesito. Tive uma entrevista hoje de manhã, por acaso, para uma empresa que está a desenvolver tecnologias de produção de hidrogênio para a sua purificação e agrada-me bastante a ideia. Agora resta esperar e ver o que é que se segue na próxima fase. Cada jovem licenciado custa ao Estado cerca de 90 mil euros. Quando decide partir de modo permanente, é o país que fica de mãos a abanar. E além da questão monetária, são também conhecimentos e competências que apanham o avião. Será possível fazer regressar quem decidiu partir? A entidade empregadora perguntou-me se eu estaria interessado em regressar a Portugal. Havia algumas questões regulatórias sobre o Brexit, ou seja, a minha possibilidade de poder prestar serviços financeiros a empresas na Europa estava limitada e, devido à natureza do meu trabalho, perguntaram-me se eu estaria interessado em fazê-lo em Portugal. E foi um processo de análise familiar, prós e contras. Tivemos que fazer bastantes prós e contras, porque é uma mudança estrutural, foram 11 anos, nós adorámos o nosso trabalho lá. Tivemos lá 2 filhos, os nossos filhos estavam super bem lá, não havia assim nada que nos dissesse. Tínhamos comprado casa há pouco tempo. Para mim foi um bocadinho mais complicado, porque apesar de querer muito voltar, no sentido em que queremos estar perto da família, amigos, e há outras coisas que sentimos falta quando emigramos, não é? Mas a parte profissional é muito importante e, portanto, foi o motivo pelo qual eu emigrei e não seria, não é, o motivo pelo qual eu voltaria. Mas resolveu-se dessa volta e, portanto, há coisas positivas. Sabemos que muita gente regressa para mudar de profissão. Por exemplo, para se tornar empreendedor, abrir um negócio, fazer outro tipo de profissão que não tinha. Sabemos que alguns regressam porque se fartam do ritmo em que estão a trabalhar em alguns países e vêm à procura de outra realidade. Sabemos que regressam pela família, pelas raízes que têm aqui. Nós temos uma fraca produtividade no país, mas os portugueses lá fora são altamente produtivos. O país tem tudo a ganhar com quem regresse possa ajudar-nos a ultrapassar
alguns dos nossos desfazamentos históricos que nos levam a ficar um pouco atrás em relação aos países da Europa Central, por exemplo. Mas se acharmos que a fuga de talento se dá por razões económicas, a única resposta tem de ser económica. Não há aqui nenhuma magia. Se a pessoa sai para ganhar mais dinheiro, não é por lhe dar uma praia melhor que a pessoa vai ficar, porque a pessoa já sabe que teve praia a vida toda e quis ir trabalhar para um sítio onde chove mais. Aquela medida mais fácil que o Governo tem à sua mão são medidas fiscais, quer na Segurança Social, quer nos impostos. Ultimamente temos assistido a esses programas, ao programa Regressar, ao IRS Jovem nas suas várias formulações. São medidas que permitam que o rendimento médio de jovens qualificados seja maior e, portanto, parecem medidas acertadas nesse sentido, algo tímidas e com algumas questões jurídicas na sua implementação. Todo o processo de mudança é um bocado complexo e o programa Regressar ajudou consideravelmente. Ajuda através de pagamento das viagens, de transportes, de bens, ajuda através de um desconto no IRS também, durante um período de anos. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre a eficácia. Sabendo-se porque é que as pessoas imigram, é muito difícil incentivar o regresso. Medidas como um subsídio de 10 mil euros para o transporte. Bom, para o transporte, mas depois para vir ganhar metade do que eu ganho lá fora, não é isso que vai fazer decidir ninguém a voltar a Portugal. Eu não sei justificar a eficácia de nenhum instrumento de política pública sem estudos. E nós em Portugal temos o péssimo costume de aprovar benefícios fiscais e a extensão dos mesmos sem nenhum estudo. Na vida, nada é grátis. E, portanto, para nós termos estes regimes de privilégio para uma minoria de contribuintes, significa que temos de ter um regime geral extremamente oneroso para a grande maioria dos contribuintes. Sempre que há um benefício fiscal, há um problema de igualdade. O juízo constitucional que se faz é essa desigualdade é compensada por outro valor constitucional, sim ou não? Eu penso que neste momento, e tendo em conta os números, oferecer essa vantagem económica a quem regressa faz sentido. Se isso perdurar 20 ou 30 anos, parece-me que não é justificado. A porta está aberta. Destinos como a Alemanha ou os Países Baixos estão a atrair jovens portugueses que se juntam aos mais de 700 mil, só entre os 15 e os 39 anos, que já estão imigrados. Mas Portugal tem também a oportunidade de captar diplomados no mercado global, sobretudo dentro do espaço Schengen. Ou seja, se a saída é uma inevitabilidade, torna-se também necessário atrair talento internacional para construir futuro. My background is in biophysics, and so basically I kind of look at the physical mechanisms of cancer and try to design diagnostic tests around those mechanisms. So I moved to Portugal in 2021, and I finished my postdoc in the U.S. and my husband is Portuguese, and so we were thinking a little bit about where we would go next. I had heard about INL, and we decided to come here and kind of establish a scientific career and a life here. Carolina, a primeira dúvida que as pessoas colocam é o que é que se faz aqui, no Instituto de Nanotecnologia? Bom, na verdade, nós somos uma organização intergovernamental criada pelo Estado português e pelo Estado espanhol e o trabalho que fazemos aqui é totalmente dedicado à nanotecnologia, como diz,
comunicações, informação, biologia, física teórica, mas tudo à escala nano. E estamos a falar de muitas centenas de investigadores de vários países. Sim, estamos a falar de pessoas oriundas de 28 países distintos, de todos os continentes, de todas as cartografias culturais. E dessas de 28 países, o que é que as atrai? O que é que as faz terem vontade de vir para Braga investigar, trabalhar? Bom, na verdade, as condições que o INL oferece aos seus trabalhadores que ultrapassam um salário atrativo. É mais que isso? É muito mais do que isso. Nós oferecemos formação contínua, as instalações são fantásticas, como podem ver, e a par disso, as infraestruturas tecnológicas, o laboratório, as condições para os cientistas desenvolverem o seu trabalho de uma forma constante, excedem os centros de investigação no país, no resto do país e em muitos centros europeus. What was really important to us also was that he and now both of my kids would have enough time to spend with both of their sets of grandparents, both in Portugal and in the US. And with Portugal and particularly INL's policies for vacation and remote work, it made sense to us. Se vê ali uma creche, por exemplo. Por exemplo, a par disso também existe de alguma forma o reconhecimento de que é preciso equilibrar a vida privada, a vida familiar com a vida profissional e, portanto, temos uma creche onde os trabalhadores podem deixar as suas crianças dos 0 aos 3 anos. Gratuitamente? Gratuitamente, sim. Existem apoios que são dados aos trabalhadores que têm filhos e que são casados, um apoio que é acrescentado ao seu salário, formação contínua, como digo, e uma aposta crucial em jovens cientistas que decidem ficar no INL. E tinha mais uma curiosidade que tem a ver com isso, que é precisamente ao fim de 15 anos de experiência já se percebe se estas pessoas passam por Portugal ou algumas ficam. Há uma percentagem que fica de facto. Nós percebemos que existe uma população considerável de pessoas que fica no país. E que faz a carreira aqui. E que faz a carreira aqui no INL ou noutros centros de investigação ou na indústria em Portugal. Portugal tem boas condições, por exemplo, para o trabalho remoto, não é? Temos capacidade para atrair serviços de engenharia, de investigação, desenvolvimento dessas empresas para o território nacional. Portanto, se conseguirmos fazer isso, isso naturalmente traz pessoas de outros países e pessoas altamente qualificadas. Portanto, aqui a chave passa muito por Portugal ter uma capacidade maior de atrair empresas estrangeiras. Agora, não há milagres. Portugal há de ser sempre uma economia pequena e, portanto, na pool de atratividade de talento está a competir num mundo global e numa Europa aberta. Portugal está a envelhecer e os jovens estão a sair do país. Somos o segundo país da União Europeia com maior percentagem de pessoas acima dos 64 anos. E se a longevidade é algo a celebrar, a diferença entre população ativa e inativa provoca sobrecarga nos sistemas públicos. As migrações são aquilo que hoje equilibra a nossa demografia. Se não houvesse migrações de entrada, o país estaria já a regredir no total da sua população. Esses imigrantes, quando chegam a Portugal, têm tendência, nos primeiros anos, de conservar os padrões de fecundidade dos seus países. Depois acaba por haver um ajustamento. E, portanto, nesse aspecto, a imigração tem sido muito positiva naquilo que é a fecundidade. Resta saber quanto tempo essas mães estrangeiras, essas famílias ficarão em Portugal. Nós temos tido nos últimos anos um saldo migratório positivo. Vêm trabalhar para Portugal mais pessoas que aquelas que saem. O problema é que as pessoas que têm vindo para Portugal trabalhar, na sua maioria, vão para as tais atividades de menor valor acrescentado. E, portanto, até podem ter qualificações para desempenhar outras profissões, mas não falam a língua, não têm o reconhecimento do diploma e, portanto, quando chegam, têm imediatamente de começar a trabalhar e começam a trabalhar naquilo em que encontram trabalho. Apesar de tudo, 25% dos imigrantes que entram em Portugal todos os anos são da União Europeia, é um quarto. A União Europeia é um importante ponto de origem das migrações para Portugal. Mas precisava de ser mais, precisava de ser maior.
estás cá há mais tempo do que eu. Sim, eu estou cá há 12 anos. Fez agora em fevereiro 12 anos. Eu há 10 anos cá, pronto, e conhecemos aqui e conhecemos no trabalho. Sim, exatamente. Temos o Gabriel, tem quase 2 anos. E pronto, ele já nasceu cá, tem nacionalidade portuguesa, mas nasceu aqui no hospital. Sim. E nós dissemos que ele está mais integrado na Holanda do que nós. Exato. Outra coisa que ajuda é, de facto, termos um sentido, digamos, de comunidade entre os amigos que temos cá e, portanto, acabamos também por ter sempre alguma vida social. Na verdade, a parentalidade, ainda que não seja uma das principais motivações para jovens portugueses emigrarem, poderá explicar e ter um peso significativo quando, já após a imigração, os jovens decidem manter-se fora de Portugal. O plano futuro de longínquo é voltar para passar a reforma em Portugal, portanto, reformar-nos em Portugal. Antes disso, é difícil. Acho que o Gabriel tem aqui um país onde a qualidade de vida é boa e onde ele vai ter grandes infraestruturas para crescer, mas vai crescer longe dos avós, vai crescer longe dos primos e portanto, essa é uma coisa que nós sempre ponderamos. Pesa na balança ficarmos exatamente pelas condições que conseguimos oferecer. Uns são pais, outros avós, todos são filhos. E as famílias são um fator-chave nas decisões de imigração. Para os jovens, conciliar as responsabilidades familiares com as profissionais é essencial ao bem-estar. O Estado garante licença parental, creches e abono de família. Mas resta uma pergunta: será que estamos a fazer o suficiente para manter por cá as famílias portuguesas? Projeto Mérito, no qual foi possível conduzirmos 30 entrevistas a pais e mães portugueses, 15 mães e 15 pais. Portanto, tinha, por exemplo, uma mãe que, entretanto, tinha migrado para a Alemanha e que dizia que após a maternidade tinha reduzido o seu horário de trabalho e que nos dizia que valorizava bastante o facto de poder sair do trabalho todos os dias e buscar os seus filhos à creche, sendo que os filhos saíam da creche às 3 da tarde. Portanto, essa não é uma realidade correspondente com a realidade portuguesa. E, portanto, isso é um aspecto do qual os pais que, entretanto, tinham emigrado, não querem abdicar, que é importante para eles. Houve uma única entrevistada que optou por, uma mãe enfermeira, que optou por regressar a Portugal porque sentia muita falta do apoio da sua família, dos seus pais, e essa foi a decisão principal para ter regressado, ainda que estava a encontrar depois muitos obstáculos no regresso, no reingresso no mercado laboral português. É fundamental crescer com a família à volta, crescer com os avós, primos se existirem, tios. É priceless, como dizem os ingleses, não é? É difícil quando és um casal com 2 filhos, irmos jantar fora de vez em quando, fazer coisas de namorados, às vezes passar um dia, um fim de semana ou fora também. Todas essas pequenas coisas, tendo avós por perto, que gostam muito de estar com eles, ajuda-nos bastante. Em Portugal, o Estado ainda assume um papel central no que toca ao apoio às famílias. No entanto, temos uma licença que pode ser gozada entre 5 ou 6 meses, que acaba por ser curta quando comparada com países onde a licença é de 1 ano. Não é financiada a 100%, mas é um valor próximo de 100%. Fora de Portugal, ouvimos algumas situações, foram partilhadas situações pelos pais de que, como o setor privado, as empresas em que estavam empregados, acabaram também por assumir um papel central neste apoio. Por exemplo, no caso de um pai que estava na Suécia, onde a licença é remunerada a um valor correspondente a 77% do seu salário,
a entidade empregadora tem a possibilidade de cobrir este valor até chegar aos 100%, por exemplo. Não é só por um desconto fiscal que as pessoas vão ou vêm, é também preciso perceber se têm casa, se não têm casa, se conseguem ter filhos em condições e conciliar a maternidade e paternidade com os seus empregos. Ora, já está. Olá, filha! Então, como é que estão? Olá, filha! Olá, Pedro! Então, como é que foi-se a chegar à casa com o Arthur? Chegamos. Como é que se sentem? Está tudo bem. Cansados, mas felizes. Muito cansados. Que bom. E o Arthur? Dorme bem em casa? Aqui a dormir ao nosso lado. Agora sim. Agora parece que sim. Oh, falou. Olá, Arthur. Acordou. Olha, mostra lá o pequeno. Olá, vovó. Mostra lá o pequeno. Oh, coisa mais Oi, Arthur. Finalmente está vestido. Não há direito, está longe. Coisinha mais fofa. Margarida e Pedro, como é que é isso de ter uma filha fora desde logo? Onde é que ela está e a fazer o quê? A nossa filha mais velha, Ana Teresa, está em Oslo, é bióloga e está a trabalhar no Museu de História Natural de Oslo. E falem-me daquele momento em que ela disse: eu vou viver para a Noruega. O que é que o pai e a mamãe sentem? O coração um bocadinho apertado, mas no fundo estávamos à espera. Foi consequência lógica daquilo que ela já vinha fazer desde os tempos de estudante e depois também como voluntária, estagiária em vários sítios. E, portanto, Pronto, estávamos à espera. É normal, há um casamento, depois há uma realidade diferente e de repente há um filho, que no vosso caso é um neto. Chega ao primeiro neto e pode crescer longe. O que é que isto significa? Ao mesmo tempo, é uma angústia, é uma tristeza, é uma pena não estarmos a assistir, poder abraçar, pegar no bebê, mas percebemos que é uma vida, que ele vai ter uma vida boa. E sobretudo custa-nos agora nesta nossa primeira experiência, só poder ver no telemóvel. As famílias são uma âncora, mas são ao mesmo tempo aquilo que possibilita que se saia porque se tem para onde voltar, não é? E se tudo correr mal, podemos sempre voltar para a família, por isso ela é estrutural. Margarida, é capaz de dizer que se eles pudessem, preferiam viver em Portugal? Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Mas talvez, se pudessem, se tivessem as mesmas condições que têm lá, acho que sim. Porque o sol de Portugal, a comida de Portugal e a família também acredito que lhes façam falta. E como disse muito bem, as novas tecnologias resolvem muitas coisas, mas não resolvem tudo. Os abraços fazem falta. É sobretudo isso. Mas para já estão bem, nós estamos felizes por eles. O mundo é um lugar melhor onde o talento qualificado pode trabalhar onde quiser, pode ter experiências diferentes, pode ir, pode regressar, pode tomar as decisões em liberdade. As possibilidades de desincentivarmos a imigração são zero. Agora, se houver um bocadinho mais, talvez esta imigração seja mais equilibrada. Venham portugueses para a França e venham franceses para Portugal. E temos aqui, pela primeira vez, talvez na história mais recente, dos últimos 2 séculos, em que temos uma revolução tecnológica em curso, em que nós não estamos atrasados. Portanto, se nós conseguirmos acompanhar essa transformação, vamos também criar oportunidades para aqueles jovens que saíram, portugueses, que podem voltar com novas experiências, ajudarem a converter a economia portuguesa e torná-la mais competitiva e, portanto, mais próspera. Sem migrações, o país será infinitamente mais pobre. E por isso necessitamos de cuidar de quem sai, fazer regressar quem quiser regressar e cuidar de quem chega. Esta é a nossa casa, mas é a casa também de todos os que daqui partiram.
Estamos a chegar a uma nova era. A revolução digital está a mudar a forma como vivemos e ninguém está mais preparado que os jovens. É fundamental inovar e investir nas indústrias de futuro, de modo a impulsionar a produtividade e os salários. As empresas já se estão a adaptar a novos modelos de trabalho mais flexíveis, porque não conta apenas o rendimento, cada vez está mais em causa a qualidade de vida. Ainda nos falta informação sobre migrações ou imigrantes, mas temos uma certeza, a de que Portugal, a exemplo de outros países, está a formar a geração mais qualificada de sempre. E é preciso valorizá-la para que o diploma não se torne um novo passaporte. Nos meus tempos livres, sou treinador de CrossFit, entretanto estarão a chegar os alunos para a aula de hoje e isto ajudou-me a integrar-me, bem como jogar voleibol num clube local. São tudo coisas que ajudam a aprender a língua e que façam com que sejamos menos estrangeiros na localidade onde vivemos. E o que eu destaco aqui na minha experiência no Reino Unido até agora é o poder de compra, porque vocês estão a ver aqui, tem uma casita bem bacana, grandita, partilho com 2 amigos, mas eu com um part-time em Portugal, por exemplo, não conseguia ter isto e aqui tenho. Dá para mim, dá para nós, dá para a família e amigos que vêm cá visitar, dá para eles também, que eles adoram esta vida aqui no jardim. Uma das curiosidades daqui da Irlanda que eu gosto e adaptei foi o jantar bem cedo, assim vou para a cama mais levezinha. Não sei a razão porque eles jantam tão cedo, mas sempre que eu chego de trabalho já estou a fazer jantar e a comer. A maioria dos meus amigos ainda come às 9 da noite, 8 da noite, os amigos internacionais, mas eu às 6 horas já estou a comer normalmente. Estive 2 anos imigrada no Chipre, mas tive alguma dificuldade em adaptar-me à cultura e em 2022 decidi regressar a Portugal. Quis dar uma oportunidade a trabalhar aqui em Portugal e tinha muitas saudades da minha família, a distância era muito difícil, portanto decidi voltar.